Olá pessoal, sejam bem-vindos ao capítulo 22 da Saga Anunnaki. Nós vamos conversar sobre o Império Maia pré-diluviano. No capítulo anterior, abordamos as mais que possíveis encarnações de Enki Poseidon no território da Índia, no chamado Império de Rama, algumas centenas de anos depois de sua encarnação como rei Atlante, em torno de 26 mil anos antes de Cristo. E seguindo suas pistas, nos deparamos com outra de suas encarnações, que não é outro senão o conhecido por nós através da mitologia maia como deus Quetzalcoatl. Vale dizer que as datações oficiais não são exatamente guias para encontrarmos a verdade, e alguns arqueólogos e investigadores de campo falam de tempos milenares impossíveis para a história oficial. Quero que venham comigo numa viagem pelo tempo a um dos momentos mais gloriosos que houveram na humanidade e que está aí expressado em pedra, esperando que chegue o momento de revelar-se ao mundo. Recordemos então quando gozamos de uma idade de ouro, desta vez em território americano, que foi o grande Império Maia. Medita e recorda que tu também já habitou essas terras. Temos que começar dizendo que a maioria das culturas mesoamericanas, mesmo com seus distintos apelidos, tiveram como origem o Império Maia pré-diluviano e as civilizações satélites deste império. Tanto que veremos que estas civilizações se parecem muito em seu panteão de deuses, tanto na mitologia quanto nos costumes. No decorrer dos milênios, a verdade histórica dessas civilizações, que foram afetadas por cataclismos, guerras, e a cultura que acabaram herdando foi uma herança difusa de apenas uma parte do saber que foi o grande Império Maia pré-diluviano. Vamos juntos então a uns 14 mil anos antes, à Península de Yucatán, sede da grande civilização maia, uma sociedade que estava em pleno esplendor, vizinha, naqueles tempos, da última idade de Atlântida, com a qual mantinha um comércio de forma regular. Todavia, a cultura maia mostrava uma outra face, uma que recordava a época dourada de Atlântida de muitos milênios atrás. Uma civilização que primava pelo conhecimento, tanto do físico quanto do espiritual, uma profunda integração com a natureza, buscando o autoconhecimento e o amor próprio para assim poder amar a Mãe Terra que os acolhe. Uma sociedade que herdou boa parte do saber espiritual dos mestres lemurianos, sobreviventes da última grande catástrofe que terminaria com o que restara de seu antigo continente. As fontes são incapazes de estabelecer uma data para estes eventos, mas na opinião do autor original desta saga, estas enormes erupções e atividades vulcânicas se deram em torno de 17 mil anos antes de Cristo. 1000 anos antes disso, os sacerdotes lemurianos já sabiam o que iria acontecer e uma parte deles decidiu ficar até o final, entoando mantras nos templos, e alguns poucos buscaram refúgio no continente americano. Se desenvolveram assim também entre os maias artes de todo tipo, destacando um rico artesanato. Por fim, toltecas não significa outra coisa senão artesãos. A um pequeno grupo de altos sacerdotes foi revelado que um novo avatar reencarnaria entre eles e que realizassem todos os preparativos em segredo.
Enki, Poseidon, viria para dar um impulso merecido e definitivo para essa grande civilização. Reencarnou nascendo em Toyã, como primogênito da família real. Sua intenção, como vemos, se repete uma e outra vez mais, reencarnando e reinando nas civilizações de ponta por todo o planeta. Na sua cidade natal, Toyã, é a mesma Atlã das lendas, também conhecida como Tlana-Iotã. Todos são distintas derivações que fazem referências ao mesmo lugar. Foi ali preparado desde a infância por esse sacerdócio seleto para convertê-lo em um rei avatar que marcaria um profundo avanço espiritual e cultural, o qual deixaria sua marca por milênios. Com a morte do seu pai, foi levado para a capital para acelerar sua aprendizagem, enquanto sua mãe assumia a governança, até que poucos anos depois foi coroado rei. Mas para seu irmão pequeno, foi a gota d'água da divisão, que este irmão o invejou desde sempre. Esse promoveria revoltas e desestabilizações contínuas durante o Império, até que muitos anos depois, amparado por uma parte importante da sociedade das elites, se veria forçado a abdicar em favor de seu irmão caçula, em troca da promessa que não houvera derramamento de sangue. Como vemos, parece que estamos condenados neste planeta a repetir os feitos, como vimos entre as guerras eternas dos irmãos Enki e Enlil. Enki, Poseidon, abdicou em torno de 27 mil anos antes de Cristo, e mais uma vez, para evitar mortes e guerras em um gesto de infinito amor e generosidade, não lhe restou outra saída senão a de renunciar seu trono maia. Se exilou em Palenque, na última etapa de sua vida, fundando autênticas escolas de mistério e sabedoria, na ascensão espiritual e enterrado finalmente no que hoje chamamos de tumba de Pacal. Esse saber foi esculpido em pedra e salvaguardado no transcorrer do tempo e das usurpações em forma de hieróglifos. E aí está custeado por hierarquias espirituais como missão de desenvolver esse saber quando a humanidade volte a caminhar pelo caminho da verdade e da retidão do espírito. Isso foi ao redor de uma data que, para a opinião de alguns estudiosos, é em torno de 10 mil anos antes de Cristo. Uma data fundamental na história terrestre, na época de conflitos entre Anunnakis e a maioria das civilizações de ponta a nível mundiais naquela época. Um autêntico plano de limpeza ética antes do dilúvio, evento do qual os Anunnakis eram amplamente conscientes, mas em concreto, essas revoltas provocadas por Enlil, encarnado como príncipe caçula maia, e parte das elites, contaminadas pela infiltração das energias arcontes, da mesma forma que vimos suceder em Atlântida. Portanto, a postura do autor original desta saga é que não houve conflito armado direto entre guerras maias, mas sim um segmento de infiltração constante da energia arconte com a intenção de destruir a alta espiritualidade da civilização maia, usurpá-la e deformá-la na tentativa de apagar seu legado. Se tem especulado várias coisas a respeito do Império Maia e dos Anunnakis nos últimos anos por parte dos investigadores. Se fala do paralelismo entre a figura de Enlil, que seria o irmão caçula da linhagem real,
sedento de sacrifícios humanos, em oposição a seu irmão Enki, nestas épocas encarnados como Quetzalcoatl. Inclusive, alguns especulam que Quetzalcoatl foi expulso por um tipo de guerra local aos leais de seu irmão opositor. Também é dito por alguns que o Império Maia formava parte do grande Império Atlante junto com a Groenlândia. A postura do autor original desta saga a respeito deste tema e respeitando as demais opiniões é uma posição intermediária. O autor diz que tanto a Groenlândia como o Império Maia teriam grande relação com o Império Atlante, sobretudo comercial, mas sustenta que eram civilizações independentes, sobretudo devido às enormes diferenças culturais entre uma e outra. Groenlândia foi a origem do druidismo e a fonte da cultura celta-europeia. A Atlântida era uma mescla de cultura proto-helênica, o que poderíamos denominar como os gregos e os egípcios, e a grande utilização de obeliscos e pirâmides que os próprios egípcios herdaram dos atlantes. A cultura maia nada tem a ver claramente com essas outras duas culturas. Essas diferenças tão marcantes não se teria dado em todos esses territórios se eles fossem unificados abaixo de um único império. Na postura do autor original, isto é definitivo, para pôr um ponto final nesta controvérsia. Nos encontramos, então, na mesma polêmica que temos com a civilização egípcia e as datações oficiais, independente do que diz a paleontologia. Acreditamos que a civilização egípcia é muito mais antiga, diferente do que é reconhecido oficialmente. Esta vertente está ganhando força e, ao longo do tempo, a verdade aparecerá. Não temos dúvida disso. E é essa mesma condição podemos trazer a todas as terras americanas. Poucos ainda são, ou da ciência oficial, que defendem a teoria de que a cultura maia pré-diluviana dominou as Américas em tempos antigos. Mas estão aí e já começam a trabalhar neste tema. Vemos como temos retomado com força como os exemplos dos estudos sobre a Cova de los Tayos. Inclusive saiu na TV equatoriana em 2013 que se haviam descoberto pirâmides em plena selva, sugerindo a existência de uma civilização esplendorosa, hoje soterrada pela selva, apenas aguardando que as descubramos. Com a curiosidade e o conhecimento que já carregamos na nossa bagagem com todos os capítulos dessa saga que já vimos, há de se reiterar que na mitologia maia, Quetzalcoatl aparece como o criador da quinta raça. Se falam de raça de uma maneira alegórica e pouco esclarecedora. Mas o que claramente se pode extrair é a numeração. E para os maias, nós somos esta quinta raça e Quetzalcoatl, seu criador. Pois vamos começar a contar um pouco melhor essa história. Começamos fazendo uma recapitulação de todos os capítulos dessa saga vistos até agora. Comecemos pela raça hiperbólica primogênita. Uma raça semitérica, alguns milhões de anos atrás. A segunda raça seria o projeto de Sírius e Aldebaran em torno de 2 milhões de anos atrás e a raça ariana gigante da Lemúria. A terceira raça foi a ariana gigante pleiadiana de Atlântida, projeto de aproximadamente 800 mil anos atrás.
A quarta raça foi a humana primordial terrestre, os esplêndidos elfos, em torno de 300 mil anos atrás, dependendo das fontes. E depois, meus amigos, viríamos nós, a quinta raça, por modificação dos geneticistas Anunnaki, com Enki na liderança, em torno de 200 mil anos, talvez um pouco mais. Não raro aparecem pessoas com lembranças dessas vidas, começando a decodificar as mensagens esculpidas em pedra. Esse é o caso de uma pesquisadora mexicana e seu saber procedente de reencarnações anteriores como sacerdote maia. Apesar dessa saga não estar em todo de acordo com ela, como ocorre com as informações de qualquer outro contatado mediúnico, também é certo que se encaixa perfeitamente em muitos aspectos com a civilização maia pré-diluviana que aqui é defendida. Ao recordar de sua vida como sacerdotisa, parte do significado consegue traduzir as mensagens ocultas dos hieroglifos. Por exemplo, ela sinaliza a origem maia dos índios Hopi norte-americanos, indicando o que já outros têm apontado durante anos, fazendo uma associação entre os símbolos Hopi e a simbologia de, por exemplo, templos maias de Palenque. Os Hopi falam que eles emigraram de sua amada Terra Vermelha, onde residiram um dia com o seu Deus instrutor. Há que salientar que os edifícios de Palenque estavam pintados de vermelho. Também se sinaliza a reencarnação como avatar de Enki, Triton e Poseidon, indicado, por exemplo, no mural do Palácio de Quetzalcoatl, hoje localizado no Pátio de los Pumas, em Teotihuacán, no México, mostrando o Rei dos Mares, o Rei Anfíbio Atlante Triton, tocando sua singular trombeta, mostrando que, como avatar, reinou anteriormente em terras atlantes. Também se faz referência à utilização do tridente na estrutura dos hieróglifos maias, que sempre acompanham a Quetzalcoatl, e que já sabemos ser um símbolo de Enki Poseidon. Fazem referência também aos 9 senhores da noite de Sutumba, que tem relação aos 9 avatares de Enki Poseidon, os mesmos que vimos nos 9 de Vishnu na cultura hindu. Também é clara a controvérsia entre os diferentes nomes que se têm denominado ao longo dos milênios pelas distintas civilizações mesoamericanas. Já em seu momento, o estudioso Alberto Cruz, que encabeçou em 1950 os trabalhos para a reabertura da tumba, apontam para que o mais acertado seria chamá-lo de Senhor do Infinito. Como dizíamos anteriormente, a verdade no final resplandecerá. Lenta, porém, inexoravelmente acabará chegando e tudo aponta para que o tempo desta verdade já começou. Então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o final do capítulo 22 e a gente vai para a tradução do capítulo 23 para conversar sobre os Devas e os humanos contra os Anunnakis. Um abração e até lá!